Sejam bem-vindos ao Polideia Cast, um podcast que fala para você qual é a sua ideia de política. Afinal, cada um tem a sua ideia. Eu sou o Rogério Oliani. Eu sou Ricardo Castilhos. E hoje nós estamos aqui com o Major Astori. Major, um prazer em ter você aqui com a gente, um prazer ser seu amigo, um prazer ter você na nossa rede de contatos e um prazer em poder conversar um pouco mais e trazer a Polícia Militar um pouco para dentro do nosso Polideia hoje. Obrigado, Rogério. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade de estar aqui. Fico muito feliz, né? Quero que seja um momento muito produtivo para todos. Show de bola. Astori, para começar o nosso papo, me conta um pouco como é que foi essa decisão na tua vida de se tornar policial. Virar não, né? Mas se tornar policial. Pelo seguinte, era uma carreira que dentro da tua família era algo... ok, show de bola, vamos fazer? Ou era assim, tava fora da realidade da tua família? Me conta um pouco sobre como é que foi essa decisão aí pra você. Claro. Então, eu tive uma inspiração muito grande, né, do meu pai. Meu pai, ele, no período que estava prestando concurso, estava iniciando a carreira, sendo incentivado, ele era sargento da Polícia Militar, né? Então, ele comandava um destacamento, né? E aqui naquele destacamento ele acabou me incentivando, me mostrando, me explicando o quanto que ele ajudava as pessoas, que ele proporcionava segurança, né? Então realmente aquilo me chamou bastante atenção. Claro que era um outro momento, né, da história, né? Era diferente, né, do que é a criminalidade hoje, do que é o enfrentamento hoje, né? Realmente era muito diverso. Mas me chamou muita atenção e teve até um momento que ele chegou no destacamento uma Toyota Bandeirantes, né? A famosa Toyota Bandeirantes que não quebrava nunca, né? E ele me chamou e falou: Diego, vamos sair, vamos fazer um patrulhamento junto. Né? E ele me levou e aquilo assim me cativou bastante, né? Então ele levando nas ruas secundárias ali, imagina, já era Tupãssi, né? Tupãssi é uma cidade pequena, imagina nas ruas ali nas estradas rurais secundárias, né? E patrulhando junto com meu pai. Então realmente foi uma grande alegria, né? E isso daí acabou me trazendo para a Polícia Militar. Que idade que você tinha quando... Olha, aconteceu isso daí? Eu era bastante novo, eu acho que eu tinha uns 15 anos, 15 para 16 anos que eu estava junto com ele. Isso. Legal. Daí a gente acabou se mudando para Cascavel, daí em Cascavel eu terminei o ensino médio, no ano subsequente acabei fazendo o curso pré-vestibular e do pré-vestibular já passei na carreira ali para o curso de formação de oficiais. É um curso que tem a duração de 3 anos, o vestibular é pela Federal do Paraná, né? E temos novidade, né? Que nós vamos mudar essa formatação, né? É o último ano agora que vai ser essa formatação de vestibular pela Federal do Paraná. E através dali a gente acabou ingressando na polícia e estamos até hoje. Como é que vai ficar essa você falou dessa formatação, como é que vai ficar essa formatação aí para quem tem interesse em ir para essa carreira? Nós tivemos uma mudança legislativa recente em que o ingresso na Polícia Militar ele vai acontecer agora, seja na carreira de praça, nós temos 2 níveis para ingresso na Polícia Militar, né? Um nível mais de execução, que acaba sendo a carreira de praças, e temos um nível de direção, que vai ser a carreira mais dos oficiais, né? Claro que é aberto para o público ingressar em qualquer carreira, e dentro dos praças também eles podem ingressar a qualquer momento na carreira dos oficiais. Mas quando você inicia essa nova modalidade, ela vai se dar da forma de que para ingresso como praça, para soldado, o primeiro grau ali, ele vai ter que ter um curso superior em qualquer área. E para oficial ele vai ter que ser bacharel em Direito para ser oficial da Polícia Militar. Daí depois que ele ingressar ali no curso de formação de oficiais, na academia do Guatupê, que fica ali na BR-277 indo para as praias, né, o quilômetro 72, depois de Curitiba ali mais na cidade de São José dos Pinhais, né, ele ingressou ali, ele vai ter também uma formação superior, que é o curso de formação de oficiais, também dá essa graduação em um curso superior. Quanto ganha um policial em começo de carreira? Vamos pegar aí alguém que tenha feito e que vai começar agora na academia. Então nós temos aí o soldado, ele vai começar ali ganhando aproximadamente, sem os descontos, né, o bruto que a gente acaba falando, em torno de R$6.000.
né, o cadete vai ganhar um pouquinho acima disso daí, não muito a mais. E quando ele se formar, daí ele vai ter um salário um pouco melhor aí, justamente por estar nessa parte aí de planejamento, mais de direção da polícia aí. 6 mil com quantos anos? Ele já pode se formar e receber próximo de 6 mil reais. Já pode receber. O soldado. O soldado, né? Então a gente tá falando ali de, sei lá, vai formar ali com 22, 23 anos, tá ganhando 6 mil reais. Com 18 anos já pode formar, porque o curso de soldado, né, se for o de soldado, ele vai fazer um curso de aproximadamente 6 meses, depende, cada vez tem uma formatação, mas aproximadamente 6 meses, mas ele ingressa com 18 anos. No curso de oficial hoje pode ingressar com 17, né, que você tem que terminar o ensino médio e vai direto para a Academia do Guatupê, mas daí na Academia do Guatupê, o curso de oficial, daí são 3 anos. 3 anos. Mas aí recebe. Mas isso vai mudar agora, né? Vai Então, mudar. Ele tem que ser primeiro bacharel para daí fazer o curso de oficial. Em princípio, ele vai ter que ser bacharel e continuar fazendo mais 3 anos. E vai fazer uma outra graduação. Sim. Entendi. Mas daí legal. Então ele seria, digamos, 5 anos de faculdade de Direito, mais 3 anos para ser oficial Você também é formado em Direito, né? Também sou bacharel em Direito, só que não me foi exigido ser bacharel antes de entrar. Não, eu fui bacharel você depois. Fez depois, né? Claro. Mas é fácil faculdade de Direito? Jogar uma bomba pra vocês assim, ó. Nossa, só polêmica. Depende. Essa daí, essa resposta do Castilhos realmente é a resposta padrão do direito, né? Você sai respondendo sempre o depende, né? Muito bom. Astori, vamos lá. Como é que foi? Você falou sobre essa entrada na polícia, mas como é que foi depois da tua formação? Como é que foram os teus primeiros dias aqui? O que você lembra que você fez? Que você, evidentemente, você possa contar pra gente, né? Como é que foi esse teu início de carreira aqui dentro da Polícia Militar em Cascavel? Porque você começou a servir lá em Cascavel, né? Acho que, pegando um gancho também, que tipo de perfil que a polícia precisa? Então, que tipo de perfil que a polícia, né, precisa? E como é que foi, então, essa experiência no começo aí, como o Rogério perguntou? Veja que na Constituição, né, que a gente estudou lá, que todos são iguais perante a lei. Mas, para o ingresso num serviço público de policial, acabam existindo algumas limitações, né, principalmente na questão de um policial passar no concurso, né, ele tem que ter um perfil psicológico diferenciado, né, que ele tem que ter uma leve agressividade. Ele não pode ser, por exemplo, um pacifista, né? A gente teve um ponto que a gente conhece, que é muito assim comentado, né, de um policial que ele se formou, né, e ele estava trabalhando na rua e ele colocava no revólver dele, na época era o revólver, alguns versículos da Bíblia no tambor. Né? E ele saía daquela forma. E daí quando descobri, ele falava, escuta, que negócio é esse? Ele, não, eu acredito na palavra. Eu falei, não, você pode acreditar na palavra, mas aqui você está, dessa forma você está arriscando a vida do seu parceiro, você está arriscando a vida da comunidade, porque a comunidade vai pensar que você é um policial armado e você não é. Né? Então, você não pode ter esse perfil. Então, por isso dessa cobrança de perfil. Então, ele não pode ser um pacifista, uma pessoa com atitude totalmente não beligerante, que não pega em armas, né? Ele tem que ter um perfil de uma agressividade controlada, né? A gente fala de uma agressividade controlada. Então, é esse perfil que a Polícia Militar acaba buscando, né? Até a questão que a gente vê muitas vezes a limitação que já existiu na questão de estatura, uma limitação de composição de vagas, muitas vezes principalmente no sexo masculino, ela se dá principalmente pelo atendimento da ocorrência, a natureza, né, das ocorrências que são realizadas. Você veja que, de repente, para entrar num colégio, fazer uma palestra, pode ser qualquer profissional praticamente, sem problema algum. Mas, às vezes, eu vou colocar na rua, às vezes, um policial muito pequeno, junto com uma policial feminina também, que seja pequena e que não tenha um perfil, talvez, ali mais voltado para a atividade policial, isso pode gerar um problema para eles, né, um risco para eles e para a comunidade. Até porque o monopólio da força é do Estado, né? Isso e vocês mesmo. Estão ali como Estado, né? Vocês não representam, vocês são o Estado naquele momento ali.
exercendo esse monopólio, né? A gente não sai para ir para sempre estar usando a força, mas eventualmente é demandado. Hoje a gente vê até o crescimento dessa necessidade, principalmente pela questão da sociedade, que muita gente usando drogas, muitas pessoas ali, inclusive tendo algum tipo de paranoia na rua, algum surto, e fica violenta e começa a atacar as pessoas deliberadamente na rua, né? E o policial, muitas vezes, ele tem que agir pontualmente, ele tem que chegar ali, às vezes fazer força, né? E nós tivemos episódios aí até aqui em Cascavel, de uma pessoa que ela saía e ficava toda nua, né? Ela tirava toda a roupa e se o policial ia, conversava com ela, tudo, fazia abordagem, essa pessoa atacava os policiais, né? E ficou uma questão bastante complexa, que daí você pensa, uma pessoa nua sendo mobilizada pelos policiais, e o mais complexo é que essa pessoa era portadora de HIV, e os policiais que foram lá acabaram se machucando. Daí eles tinham que já tomar aquele coquetel, tudo. Então, é uma situação bastante delicada. É uma questão delicada. Então, realmente, a gente precisa de pessoas vocacionadas para ser policial. E a gente observa também, muitas vezes, a pessoa que se forma no curso, ela vem e pede, eu quero trabalhar no administrativo. Mas não. O policial, ele se forma para trabalhar na rua, para servir a comunidade, para servir a população. Então, a pessoa que vai trabalhar no administrativo é uma pessoa que já tem experiência, que já trabalhou muito tempo na rua, ou que está afastado por algum motivo específico, né? Que daí ele vai para o administrativo, né? Porque nosso carro-chefe, principalmente, é o atendimento de ocorrências e principalmente o 190, que é o nosso telefone de emergência, que é ali que chegam as demandas ali que mais são necessárias à intervenção policial. Mas aí, tava lá o Astori, jovenzinho, recém-formado, com esse perfil para a polícia. E como é que foi seus primeiros passos ali já como dentro da polícia? Então, eu me formei e eu acabei indo um período para o 3º Batalhão, que é Pato Branco. Acabei ficando um período curto em Pato Branco e abri uma vaga daí em Capanema, né? Daí eu fui para comandar o pelotão ali em Capanema, que era um pouco mais afastada, mas pertencia ao 3º Batalhão ainda naquela época. Então comandei ali por uns 3 anos aproximadamente Capanema. Daí conheci até a esposa lá, acabamos constituindo aí uma família e a gente acabou vindo para Cascavel. Daí vindo para Cascavel já ingressei no 6º Batalhão, né, o batalhão que meu pai serviu a vida dele inteira, inclusive, né? E do 6º Batalhão acabei trabalhando um tempo no GAECO, trabalhei um período curto em Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Ambiental, trabalhei na própria Corregedoria, né? Então a gente acabou fazendo serviço até em Curitiba, trabalhei um pouco no 16º Batalhão, ali em Guarapuava, né? Então a gente teve várias peculiaridades. Até em Guarapuava foi uma situação bastante inusitada ali, que a gente recebeu, eu estava chegando ali em Guarapuava, mas em Laranjeiras, né, que era vinculada a Guarapuava. E recebemos uma denúncia de uma festa rave lá, que acontecia e que ia ter bastante droga lá e tal. E acabou que eu me voluntariei para o então comandante na época, eu era tenente, né, era o capitão Golemba, Gilmar Golemba era o comandante. E eu conversei com ele e falei, olha, capitão, se quiser que eu vá lá nessa festa, eu vou lá e se tiver droga, eu aciono ali para fazer uma intervenção, né? Você foi Fui de P2 ali, né? Fui lá na festa, tal, dei uma olhada e realmente estavam usando muita droga, né? E a gente acabou acionando as equipes táticas de Guarapuava, que acabou dando um grande apoio. A gente levou ali preso mais de 20 pessoas naquele dia, né? Com maconha, cocaína, tinha até cogumelo ali, alucinógenos, né? E a gente fez esse encaminhamento dessas pessoas e foi um dia até que passou numa rede televisiva nacional aí essa ocorrência em específico. Além de festa, eu ouvi dizer que você gosta de onça, Astori. Como é que é essa história aí das onças? Se você puder contar pra gente. Claro, né? Claro. Então, um período curto que eu estava na Polícia Ambiental, antes de assumir o nosso comandante-geral, na época era o Major Teixeira, né? Mas foi o nosso comandante-geral posteriormente. Ele estava como comandante do 6º Batalhão. E ele acabou me ligando e falou, Astori, você está para assumir ambiental? Eu falei, olha, Major, na época ele era major, eu era tenente. Eu falei, eu estou para assumir ambiental, mas eu não assumi ainda, mas se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Daí, não, eu preciso ver a questão das onças ali, porque
eu recebi uma notícia que tínhamos 2 onças andando nas proximidades de Santa Teresa do Oeste. E o povo está bastante assustado, que naquela época tinha acontecido um ataque de uma onça parda a uma senhora idosa e ela acabou sendo morta por uma onça parda. E não é uma coisa comum de acontecer da onça parda atacar humanos, ela não ataca. Mas é principalmente pela questão ali da onça, ela ter uma proximidade com o alimento dela que está depositado ali, a mulher chegou perto do alimento e ela atacou. Ou próxima à cria dela, né? Também ela vai ser um motivo que ela vai atacar um humano. Mas enfim, tava um alvoroço, né? E o Major Teixeira, à época, falou, olha, eu já mandei o choque lá. Eu falei, não, Major, pelo amor de Deus, não é para matar a onça não, a gente tem que preservar a onça. E na época começaram a me ligar de vários locais, né, dizendo que eu estava indo caçar onça e tal, e era uma folia, né? Caçador de onça. Me ligaram um monte de gente, falaram, não, você não vai matar onça. Eu falei, não, mas claro que não, eu tô entrando na Polícia Ambiental para defender o meio ambiente, não é para matar onça nenhuma. E chegou um momento, me ligou um superior e questionou, falou, Astori, você está indo nessa ocorrência da onça? Eu falei, não, estou indo. Daí ele falou assim, não, você não pode ir. Eu falei, mas por que eu não posso? Você não pode porque você não tem um curso de captura de onça. Eu falei, cara, curso de captura de onça? Bem específico. Falei, eu nunca ouvi falar desse curso, mas me diga uma coisa, o senhor tem esse curso? Era um superior meu? Ele falou, não, eu tenho o curso de captura de onça. Eu falei, não, legal. Não vou pra então, vai o senhor junto comigo não, lá. Mas ele era de outra cidade, ele era de Curitiba. Ele estava bastante longe. Daí eu perguntei, mas o senhor que tem o curso de captura de onça, me diga uma coisa, quantas onças o senhor já capturou na sua carreira? Ele, não, eu tenho o curso, mas eu nunca capturei nenhuma onça. Falei, não, então o senhor já perdeu para mim, porque uma ali em Corbélia, a gente capturou a onça, estava na churrasqueira, levamos ela sedada pro zoológico, viva, tranquila, sem nenhuma lesão e está na natureza de novo. Então o senhor já perdeu para mim. Mas eu vou fazer outra pergunta para o senhor também. O senhor me diga uma coisa, o senhor que tem a curso de captura de onça, qual que é a probabilidade da gente chegar lá e essas 2 onças estarem sentadas lá aguardando a gente? Ele demorou um pouco, falou, nenhuma. Falei, se não tem probabilidade nenhuma das onças estarem lá, por que o senhor não quer que eu vá lá? Ele, é verdade. Daí o que aconteceu? Acabou que eu fui até o local, né, o choque estava lá, a imprensa estava em peso lá, subindo todo mundo suado, um morro lá que a gente chegou. E daí a gente detectou lá, a onça atacou uma vaca ali, matou a vaca ali embaixo, a gente vai noticiar isso daí porque tá perigoso e tal. Falou, espera aí, vocês viram ela atacando a vaca? Não, tem a vaca morta lá. Falei, então vamos descer, vamos dar uma olhada nessa vaca aí, vamos ver como que está a vaca. Daí a gente desceu, olhei para a vaca e falei, viu, a gente nem consegue chegar naquela vaca ali porque ela afundou no brejo, ela morreu no brejo. Me mostra onde tem a mordida da onça ali. Não tem. Falei, então... Vocês estão indo divulgar, na época não tinha chamada fake news, né? Mas era uma fake news, né? Mas era uma notícia falsa, era uma notícia falsa. Eu falei, viu, vocês não podem noticiar isso porque a onça não matou, né? Nem atacou essa vaca. E ela morreu atolada realmente, né? Então a gente foi lá justamente para preservar o meio ambiente e para falar para a imprensa. Falou, viu, essa vaca não foi morta. E também fiquem tranquilos, a onça não sai atacando a população por aí, né? Como causou toda aquela confusão a imprensa que estava noticiando. No final, pegaram Já colocou mais 2 no teu Olha, então, currículo? As onças, por incrível que pareça, elas não aguardaram a gente. A gente nunca viu elas. Mas a onça de Corbélia, ela foi capturada, foi noticiada, tudo, né? De Corbélia era uma onça ali, eu acredito que de 1 ano e pouco, ela já estava entrando na idade adulta também. Né, e foi capturada, mas totalmente capturaram dentro de uma churrasqueira. Dentro de uma churrasqueira ali em Corbélia. Inclusive, na época, eu estava respondendo pelo comando de Corbélia, né, não estava na Polícia Ambiental, e daí me acionaram, né, era o Major Divon Zira, na época era o comandante ali, ele passou o comando para mim porque ele pegou férias. Daí caiu uma onça ali, né? Falei, cara, umas ocorrências inusitadas às vezes acontecem comigo, né? E eu tava indo pra lá, falei, passa aqui e vem me buscar. A hora que eu olho pra trás, eu saindo com a viatura que veio o motorista me buscar, a Simone atrás com as crianças, falei, viu, mas vocês estão indo pra onde? Não, a gente vai ver a onça também. Falei, viu? Você tá brincando, sério? Ela foi junto, eu falei, ela foi junto com as crianças lá, e daí diz que foram falar pra ela, foram falar, né, olha, o tenente na época, o tenente corajoso foi lá e capturou a onça, saiu com ela ali e tal.
Daí ela fez uma brincadeira, falou assim, porque são muitos anos de experiência, né, dele. Sabia qual das 11 era mais brava, né? Muitos anos de experiência em casa, né? A gente até brinca, às vezes o pessoal fala, né? A gente te olha na rua, tudo, você parece que é muito bravo. Eu falei, bravo? Vocês aqui não conhecem a minha esposa, né? A onça era fichinha, né? Brincadeira. Eu amo muito a Simone, minhas crianças aí, a gente tem uma afinidade muito grande e com certeza a gente já passou muito momento excelente junto, mas muita dificuldade também, né? Muita dificuldade. Né? Na carreira pública, na polícia, a gente acaba tendo muitas dificuldades na carreira, né? Às vezes uma intervenção que você faz, a questão da segurança jurídica, né? A gente não tem muita segurança jurídica hoje. O policial vai atuar e ele não tem um conjunto de advogados que vai atuar especificamente, que dê confiança para ele, de proteger ele, dar esse resguardo jurídico. Tava até uma brincadeira, né? Assim, a título pra gente dar um pouco de risada, tinha aquela situação, né? Se o cara puxa uma arma... ou se o cara sai correndo, a polícia tinha uma decisão que ele não podia, se o policial visse alguém correndo, ele poderia abordar, né? Uma pessoa demonstrando que estava fugindo da polícia, poderia abordar. Aí depois veio outra decisão dizendo que não poderia mais abordar. Exato. Né? Aí até viu na internet esses dias. Aí depende do dia. Depende do dia. Você pode ou não pode correr atrás do cara. Na hora o policial tem que parar e falar assim, quem é Deixa eu consultar a decisão mais recente do STJ ou do STF, né? Ou quem é que vai decidir sobre isso aqui? Ah, então agora eu vou abordar. Aí acaba que o policial fica assim... É uma complexidade que a gente observa justamente aquele ponto que a gente estava falando do concurso. Muitos policiais se formam e falam, eu quero ir para a área administrativa. Daí você questiona eles, muitas vezes eu questionei, falei, tá, mas por que você quer ir para a área administrativa? Ah, porque ali não vou ter confusão, não vou responder procedimento, não vou estar arriscando a minha vida, não vou estar arriscando bater uma viatura no acompanhamento tático, que também é uma questão que é um ponto nevrálgico, né? Se a pessoa está fugindo ali, você não sabe o que tem. Muitas vezes até pode ser que você saiba o que tem, um carro roubado, um refém, alguma coisa assim, mas você se acidentar com a viatura, qual que é o resguardo que você tem? Que não vai pagar aquela viatura, às vezes vai cometer um erro, né? E é muito fácil, né? Julgar no local com ar-condicionado, sentado, amparado pela melhor jurisprudência, cercado de assessores, de estagiários, e ter a sua decisão, inclusive, revista num tribunal superior, se de repente não foi a melhor decisão. Isso é um ambiente legal, mas o policial, muitas vezes, ele quando se depara em uma ocorrência policial, ele tem frações de segundo para decidir, e aquela decisão vai impactar na vida dele, na vida da pessoa abordada e talvez na vida de uma pessoa inocente ali que está sendo vítima de um crime. Até para a imagem da corporação, né? Eu lembro que quando a gente fez o curso de tiro, que eu e o Castilhos a gente fez um curso de tiro juntos, então a gente fez lá o curso de tiros, e eu lembro que eu falei pra Simone, e eu falei assim, Simone, é impressionante, porque você tem que pegar a arma, você tem que alça e mira, respira, para e atira. Para, olha o que você fez, respira. E aí, um policial ele tem que analisar. Ele tem que fazer isso de uma maneira muito rápida, muitas vezes com um treinamento defasado, por aquilo que acontece muito, porque talvez ele não treina, não dá tantos tiros do quanto precisaria dar, para ele poder estar com isso, vamos dizer, vivo na mente, né? Isso ser mecânico nele. Ele tem que pensar na segurança jurídica, ele tem que pensar na família dele. Aí casos como o que aconteceu há poucos dias atrás, aquele policial que foi, acho que foi no Rio de Janeiro, que o policial foi entrar e ele fez o movimento certinho. Até eu vi um policial falando sobre isso, né? Ele fez o movimento certinho de fatiar, e quando ele dá de frente, o cara dá um tiro, acerta nele, o policial morre na hora. Aí, aí não existe uma defesa a população vai lá, porque coitado do policial que morreu, que tava lá combatendo um cara que era criminoso. Aí não existe essa defesa. Não existe. Parece que é sempre a polícia que tá errada em todos os sentidos, né? Todos os sentidos.
E eu vou dizer que um dado muito relevante também, o nosso policial militar, o policial de uma forma geral, né, o operador de segurança pública, é um verdadeiro herói para trabalhar no Brasil, porque as condições são as mais adversas possíveis. Às vezes a gente tem a oportunidade de conversar com um policial americano e eles falam, olha, realmente no Brasil é quase uma selva, é um negócio assim, para o policial trabalhar é diferenciado. Vocês não têm equipamento, não têm recurso, não têm treinamento, é diferente a questão da população, você vai fazer um atendimento de uma ocorrência, muitas vezes a população enfrenta, né? Em outros países que são mais civilizados, de repente a população ajuda a dominar aquela situação, né? A gente observa muitas vezes filmagem no próprio fórum no Brasil, né? Chega lá o juiz, tira a algema do bandido, né? E daí a hora que vê, entra alguém armado ali junto com aquele que já está desalgemado ou alguma coisa assim, começa a gerar uma briga ali, uma briga não, ele ataca, né? O bandido ataca o policial, o primeiro que mandou tirar a algema dele, o juiz ali, o promotor, ele sai correndo. Daí fica fácil, né? Se ele está dando essa ordem, ele também tem responsabilidade por ela. Então vai lá e ajuda. Arrisca a sua vida também ali para conter aquela situação, que inclusive deu causa. Se ele está algemado, é porque algum motivo tem, né? Algum motivo tem. E é preferível ali que ele fique algemado naquele momento, que gere segurança para todos, inclusive para o próprio criminoso que está respondendo aquele processo. E esse sentimento é um sentimento que você sempre teve desde o começo da tua carreira? Porque naturalmente você vai amadurecendo, né, ao longo dos anos, assim, Claro. Na Astori. O que você mais percebe, assim, do Astori hoje e do Astori do começo de carreira? No começo de carreira a gente é mais acelerado, é o momento que a gente recebe menos e trabalha mais, né? Acho que isso é geral, então. Mas assim, o que profissão. trabalha mais, trabalha de madrugada, noite, plantão, vira à noite, 24 horas trabalhando. A nossa rotina era essa, aqui em Cascavel mesmo, né? A gente trabalhou muito o serviço de 24 horas. Né? No nosso período, na verdade, a gente fala que era 24 horas, mas chegava fácil às 30 horas, né? Porque emendava, às vezes, um serviço ali. Mas era realmente bastante puxado. Né, e ocorrências assim as mais inusitadas. O policial tem que estar preparado para tudo, né? Então é aquilo que a gente falou, de repente você está numa festa ali, num evento representando a polícia militar, um negócio bonito, comendo ali um prato legal ali, e daqui a pouco você está rolando na terra com alguém porque está atacando uma pessoa na rua que teve um surto psicótico, que está pelado, que gera uma situação bastante ruim e você tem que resolver, né? E o policial realmente é um resolvedor de problemas. Ele é um resolvedor de problemas, é uma pessoa que age na comunidade, age na sociedade. E assim, muitas vezes as pessoas não observam o trabalho que o policial faz. Né? E hoje está mais limitado, eu vejo assim, o trabalho do policial ele tem uma grande limitação. Porque as pessoas elas querem que resolva o problema delas. Né? E hoje fica mais difícil porque se observa, por exemplo, uma ocorrência simples, ali, uma perturbação do sossego. É uma ocorrência muito simples. Mas quando você vai atender, as pessoas estão embriagadas, quando não drogadas. Se for o vizinho ali pedir para baixar o som, é perigoso ele ser agredido. O policial, muitas vezes eu já vi ocorrência aqui em Cascavel de ser agredido quando vai atender ocorrência de perturbação do sossego. Então uma ocorrência dessas pode gerar um homicídio. Uma ocorrência de uma simples perturbação do sossego pode chegar num homicídio. Então, a gente observa, às vezes, o poder público não trata como deveria tratar determinadas condutas. Né? O próprio judiciário, o próprio Ministério Público, de repente, deveria olhar com maior carinho, maior cautela quando a Polícia Militar encaminha. Porque se a Polícia Militar está encaminhando, é sinal que realmente tem alguma coisa. Né, que existe uma necessidade de um atendimento, como essa questão da perturbação. Muito tempo aqui eu observei que chegava no fórum e a promotora ali não denunciava, não arquivava preliminarmente, um arquivo preliminar daquela ocorrência. Então muitas vezes o policial correu risco de vida para atender, né, gerou um transtorno naquele atendimento. Muitas vezes ele acabou mitigando uma outra ação policial, um outro policiamento, um outro atendimento, né, para atender aquela ocorrência específica, mas quando chega no judiciário, às vezes aquilo é simplesmente arquivado. Daí se fala a questão da legislação. Vou dizer que eu discordo. Eu discordo porque a legislação é praticamente a mesma, mudou, tivemos algumas alterações, né? Mas é praticamente a mesma legislação e essa legislação ela é usada muitas vezes, cada vez numa evolução que é só pró-criminoso, pró-criminoso, pró-criminoso. E cada vez vai melhorando a situação do criminoso e piorando a situação da vítima, né? Que a gente muitas vezes observa que a vítima é tirada da equação.
né? O juiz, o promotor e às vezes, não raras vezes, o policial, ele é tirado da equação a vítima. A vítima acaba ninguém olhando para ela. E a gente tem que olhar a vítima. Sim. A vítima é a principal pessoa que a gente tem que acolher. Essa pessoa ali que foi agredida, que teve um direito seu vilipendiado, e muitas vezes a gente observa no fórum algum profissional da área do direito destratando a vítima. Ou destratando muitas vezes o policial, já vi. Chegar na hora do policial e destratar o policial. Um profissional do direito chega lá e trata muito bem, serve o cafezinho, a água, pergunta se o ar-condicionado está numa temperatura adequada, coloca uma blusa no criminoso. Quem que não viu um vídeo desses aí agora recente? Né? Mas o policial muitas vezes é quase que agredido moralmente. Eu mesmo já passei por isso. Chegar um profissional do direito e começar a me questionar e assim, eu falei, espera, para um pouco aí, para um pouco. Eu falei, eu não sou parte aqui. Eu sou testemunha aqui. Quero dizer assim, ó, não quero dizer que eu concordo ou discordo daquela pessoa ali, né, que está respondendo o processo, mas eu sou testemunha. Eu quero ser tratado com dignidade. Se eu não tiver condições de ser tratado com dignidade, então encerra a audiência por aqui e acabou. Eu não vou testemunhar mais. Né? Ou senão esse profissional do direito ali, para mim está começando a me constranger. Eu já não estou confortável com ele. Me desculpa. Assim, eu sou formado em publicidade, não entendo muito pouco sobre leis, mas a minha percepção que eu tenho é que a gente julga, no Brasil, o judiciário julga o criminoso e não o crime. O que isso quer dizer na minha cabeça, tá? Deixa eu tentar explicar melhor. O criminoso. Que o fulano... mas o fulano, é ele uma pessoa tem boa, isso, aquilo tal. lá, bababá. Mas é o crime. Mas qual é o crime? O crime é o fato. É a perturbação do sossego. Tá, beleza. Uma vez, show de bola. Obrigado, tá? Faz uma multa, tudo recolhe certo. o som, Agora, aprende o som. 10 vezes, o mesmo criminoso com o mesmo crime, aí você olha e fala, não, peraí... Exatamente. Peraí. Esse crime aqui já passou a ser um crime mais... É uma pessoa que está dando um custo para a comunidade. Exatamente. Então, e quem não teve, né, um vizinho com som alto, alguma coisa assim, que pensou, vou denunciar, mas aí... mas não vai dar em nada. É o aniversário dele, às vezes até você fala, não, se é o aniversário, deixa, tal. Mas a gente sabe que tem pessoas que sempre, reiteradamente, aquela pessoa está incomodando, está atrapalhando. A gente deu o exemplo da perturbação, mas pode ser do furto. Exatamente. Olha o furto. Na operação acolhimento que a gente fez ali, a gente abordava pessoas que não raramente tinham 20 passagens por furto. E com outros crimes, às vezes até roubo, que é com violência ou grave ameaça, homicídio, lesão corporal, violência doméstica. A pessoa carregava tudo isso, mais de 20 ocorrências. O que essa pessoa está fazendo solta? O que de repente passou num juiz, num promotor e essa pessoa não está presa? O que está acontecendo? Está errado. Viu? Isso está errado. Isso está errado. Essa pessoa, ela vai sair, ela vai delinquir, ela vai matar alguém. E depois, quando ela matar alguém, será que aquele juiz lá atrás, aquele promotor lá atrás que pediu a liberdade dele, vai ter alguma responsabilização? Vai ajudar a indenizar aquela família que perdeu um pai de família? Esse posicionamento da vítima eu achei bem interessante. Porque a vítima, naquele caso, a vítima representa toda a sociedade, né? Naquela situação, naquele fato. Então, fala, cometeu um crime contra a sociedade, né? Sempre meio genérico. Mas a vítima personaliza toda a sociedade naquele momento. Perfeito. Sim. Dizer... E todos nós podemos ser vítimas. Né? Observa como é que está a criminalidade. A gente observa as nossas casas, cada vez a cerca mais alta, mais fechada, mais cerca elétrica, mais câmera. A prisão está sendo a nossa casa hoje. Né? É verdade. Não, aqui no centro mesmo. Tivemos alguns casos aqui... E o pessoal vai corajoso mesmo, né? Sim. Vai, arrebenta e entra, é uma loucura. É impressionante. Mas você falou da operação acolhimento e acho que é algo que a população de Cascavel, quem mora aqui há mais de 5, 10 anos aí, tem sofrido bastante. E eu com todo respeito a esse sofrimento, né? Mas com todo respeito à fala, a quantidade de moradores de rua. Eu tenho a minha opinião sobre isso, que eu falo que quando o Cascavel ganha notoriedade nacional, vem muita gente pra cá. É fato, você começa a ver
venezuelano, haitiano, ver outras culturas e outros estados brasileiros também aqui dentro de Cascavel. Você começa a ver, isso é normal. Rio de Janeiro, Paraíba, você começa a ver outros estados e é sensacional. Acho que é muito bom para a cidade de Cascavel esse tipo de cultura, de diversificação de cultura aqui. O problema é que com as pessoas boas que vem um monte de gente ruim também, entendeu? Não dá pra falar, mas é que ali é morador de rua. Você acabou de falar, tem vários ali. Fala um pouco para nós mais como é que funciona essa operação acolhimento. Existe uma solução na tua cabeça que daria para melhorar esse tipo de coisa? Porque eu percebo que cada vez mais está piorando a situação, onde cada vez mais, aqui na Avenida Brasil, no centro de Cascavel, onde você for ver, tem muita gente ali na rua e acaba pedindo, e aí isso acaba afastando a pessoa que antes, a mulher que antes pegava e ia correr aqui na Avenida Brasil, ela ia correr, ela já não vai mais, aí fica com medo, e aí quando fica com medo, eu costumo dizer assim, ó, a família ela sai daquele ambiente de lazer que ela tinha, aí aquele espaço ele é tomado por outras pessoas que não estão afim de fazer coisas para a sociedade, entendeu? Então conta para nós um pouco mais dessa operação acolhimento, o que dá para fazer, na tua cabeça, o que daria para melhorar nisso tudo. Excelente pergunta, Rogério. A operação acolhimento, a gente acabou iniciando ela, fomentando ela na primeira companhia enquanto eu estava como capitão. Se você observar hoje, nós temos ela com algumas mudanças, algumas questões um pouco diferentes, mas o escopo praticamente o mesmo. É a operação que eles estão chamando de operação, acho que é asfixia. Estão fazendo muito em Santa Catarina, ali em Florianópolis, em Chapecó. Né? Temos várias cidades ali de Santa Catarina que estão fazendo, inclusive os prefeitos estão indo para a linha de frente. Está sendo bem interessante. Mas surgiu aqui em Cascavel essa operação. Essa operação surgiu aqui em Cascavel com a gente, com a Secretaria Secretaria de Ação Social, através do secretário Hudson, Secretaria Antidrogas. Então o que aconteceu? A gente tinha uma problemática grande e a gente acabou chamando todos os atores que podiam agir naquele momento e pedindo quais seriam as soluções. Então foi uma iniciativa que começou com a Polícia Militar, né, porque realmente a Polícia Militar acaba sendo acionada nesses momentos, e várias vezes nós somos acionados, e qual que é a resposta que a gente vai dar? A gente sabe que efetivamente a Polícia Militar para agir numa situação dessa é muito complexo, porque vai vir muita gente em defesa dessa população em situação de rua. Então a gente acabou trazendo em conjunto a própria Secretaria de Ação Social, Secretaria Antidrogas, a Guarda Municipal de Cascavel, a Polícia Civil aqui também de Cascavel, a própria OAB atua muito com os direitos humanos, o nosso CONSEG esteve em conjunto, Ministério Público a gente também acabou indo à parte dos direitos humanos e pegando algumas orientações, até para a gente fazer um negócio que fosse legal e que não... Mas assim, até para dar conhecimento para todos o que seria desenvolvido. Porque esse problema da população em situação de rua é um problema que cada vez vai piorar. Né? Infelizmente, do jeito que está caminhando, vai piorar. Né? No Brasil inteiro, não só Cascavel, em todos os lugares. Né? Pela facilidade da droga, cada vez drogas mais pesadas, né? Principalmente o crack, a gente observa essa população em situação de rua, né? Que estão utilizando. Mas pode ser álcool, pode ser maconha, pode ser cocaína, né? Vários produtos. Então a gente, com todas essas instituições, esses órgãos, seja da sociedade civil organizada, seja o poder público, a gente foi para a rua, chamou todo mundo, quem quiser a gente vai fazer a operação acolhimento e vamos começar agora. E a gente iniciou. Eu fiquei 30 noites, 30 madrugadas, enquanto estava comandante da primeira companhia, acompanhando toda a madrugada, a partir das 10 da noite até umas 5, 6 horas da madrugada e da manhã. Então eu acho que nem como tenente eu trabalhei daquele jeito, né? Mas eu já era comandante de companhia, já em vias de ser promovido, inclusive. E foi muito produtivo, e a gente aprendeu muito. Eu acho que assim, foi uma experiência muito boa. E assim, Cascavel é uma cidade acolhedora, né? Cidade, até o hino dela já puxa para esse lado. Mas Cascavel, eu acredito que ela tem espaço para todas as pessoas realmente, mas a pessoa que quer trabalhar, a pessoa que quer se organizar. Muitas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade são viciadas em droga. A gente conseguia, com a Secretaria Antidrogas,
Muitas vezes o internamento demorava 15 dias, um mês. A gente conseguia no mesmo dia. Falou, você quer se tratar? Ah, eu quero, eu tô perdido. A gente vai conseguir para você o tratamento agora. E a pessoa já embarcava e já ia fazer o tratamento. Então, muitas pessoas a gente fez isso. Né? Pessoas que falavam, eu tô perdido mesmo, eu preciso. Tratamento. Pessoa, olha, eu não sou daqui, tô perdido. Então, você não tem parente? Não. Então, você quer voltar para sua casa? Quero. Volta para sua casa. Porque a pessoa não era daqui. A pessoa era daqui e a família tem responsabilidade. Entregava para a família. Falei, mas isso é um trabalho da ação social que tem que acompanhar. Falei, você tem que ter o acompanhamento da sua família. Isso só funciona se for um trabalho conjunto da Polícia Só Militar, Prefeitura. trabalho conjunto e bastante trabalho. Né? Então, para tudo ali, eu quero emprego. A gente parava pessoas muitas vezes no semáforo. Eu lembro que tinha um rapaz que ele tinha lá um cartaz e ele mostrava assim, olha, tenho fome, estou desempregado. Né? Ele tinha um cartaz. Eu falei, opa, eu vou te ajudar, cara. Mas como assim? Parei a viatura, falei, vamos lá pro balcão de emprego. Levei ele pro balcão de emprego, falei, olha, o emprego tá conseguido aqui para você, tem entrevista tal dia e tal. O cara sumiu. Nunca mais vi. Fui lá no balcão, falei, e daí? Como é que tá? O cara tá... Não, o cara sumiu. O cara não apareceu mais. Né? Então a gente observa que muitas vezes essa pessoa é uma falácia. E a pessoa que protege falsamente, né? Muitas pessoas falsamente protegem essa população em situação de rua. Eles não querem ajudar mesmo. Eles querem uma massa de manobra, querem alguma coisa nesse sentido. Eles não querem a ajuda, não querem que essa pessoa se recupere, que tenha um emprego, que tenha uma família, que volte para sua família. Efetivamente, aparentemente, não querem isso, né? Porque é dada toda a oportunidade. Então, chegado o momento da gente fazer uma campanha em Cascavel, em todo o Brasil, de não doação, seja de esmola, seja de comida, para essas pessoas. Porque eu abordei essas pessoas por mais de 30 noites. Eles falavam, falava, capitão, na época que eu estava na companhia, se eu quiser comer um lanche tal, de tal marca, ele falava, se eu quiser comer tal lanche, eu fico ali na frente e peço, alguém vai pagar para mim. Se eu quiser comer comida japonesa, vão me pagar. Se eu quiser comer uma comida árabe, o pessoal vai me pagar. Por que eu vou sair dessa vida? Se aqui eu tenho tudo, eu não tenho um boleto para pagar, eu durmo a hora que eu quero, eu acordo a hora que eu quero, eu uso droga, eu furto, eu roubo, eu faço o que eu quiser. Eu não quero sair dessa vida. Muitas pessoas falavam assim. E a gente não pode dar essa oportunidade dessa pessoa ficar nesse ócio. Ela tem que não só ter um peso sobre a terra, inclusive um peso negativo, porque ela furta, né? Ela fomenta o crime organizado. Né? Então a gente é chegada a hora da gente ter uma campanha massiva nesse sentido. Inclusive, né, eu estava analisando ali o artigo 195 do nosso Código de Trânsito e existe uma possibilidade ali da autoridade de trânsito. Quem que é a autoridade de trânsito em Cascavel? É o prefeito. Né? Então, até de repente, a gente pode tentar evoluir essa ideia, passando essa ideia para o prefeito. A autoridade de trânsito dando uma ordem e não sendo seguida é uma infração. Perfeito. A pessoa que está na rua ali pedindo dinheiro esmola, ela está tirando a atenção do trânsito, ela está se colocando em risco porque ela não está na faixa de pedestre. Isso daí pode gerar um acidente. Então pode existir uma ordem da autoridade de trânsito para que ela não tenha essa postura de ficar circulando no semáforo ou num ponto ali, sujeito a multa para quem entrega a multa, aquela esmola inclusive. Né? Então, eu acho que seria um caminho também. E a gente tem que pensar que segurança pública não é só uma resposta. Seja na situação aí da operação acolhimento, seja em qualquer situação, furto, roubo, homicídio, qualquer problema que você tem em casa, não existe uma solução única. A gente sempre vai ter várias soluções e elas vão ajudar. O policial fazer mais patrulhamento, eu aumentar a cerca elétrica, colocar uma câmera com inteligência que vai detectar um movimento, um sensor, um alarme, um cachorro, tudo isso vai aumentar e vai melhorar. E não duvide, o bandido, o ladrão, ele vai no local que estiver mais despreparado. É ali que ele vai. Né? Então, a gente tem que diminuir sempre a oportunidade do crime. E para a gente diminuir a oportunidade do crime nessa questão da população em situação de rua, é não dar esmola. Por que? Mas está sem coração o Major Astor aqui que não dá esmola e a pessoa passando fome. Viu? A pessoa que tem essa bondade no coração, e a gente tem naturalmente, por favor, procure se orientar com o serviço social da prefeitura, porque existem vários locais que essa pessoa pode dormir, tomar banho de graça,
se alimentar, arrumar um emprego, fazer tratamento, o que ele quiser. Ele tem tudo isso. Nós temos um governo hoje, um estado bem assistencialista nesse ponto, E Cascavel está muito preparado para isso. Muito preparado. Então, não tenha o mínimo de pudor de recusar uma esmola ou uma bolachinha que você quer dar ali para a pessoa ali. Porque muitas vezes, aquele pacote de bolacha que você dá para uma pessoa, você saindo do mercado, ele guarda aquele pacote de bolacha e não se engane, ele não come. E ele não dá para o filho dele, não. Ele vai vender aquele pacote de bolacha, porque aquele pacote de bolacha, se valia R$2, ele vai num comérciozinho, uma mercearia e vende por R$1. E daí ele pega a pedra de droga. Quando você for dar, se você for dar, digamos, eu quero dar, então dá o pacote aberto para ele, que daí ele vai ter que comer aquele pacote, né? Ou jogar fora. Uma oportunidade ou outra. Porque se você der um pacote de qualquer coisa fechada, ele já várias vezes já foi filmado, tem reportagem, eles juntam todas aquelas compras, levam numa mercearia e vendem, trocam por droga. Caramba, cara. Isso eu não sabia. Vai se especializando cada vez mais, né? Nessa questão, a criatividade da população, ela é grande. Eu cheguei num ponto, uma vez, numa abordagem numa casa, né, ali tinham eram 2 irmãos ali, mas tinha um que tinha uma criança, um bebê. E em um determinado momento ele tirou tinha um frango que eles iam fazer na casa, ele era viciado também em droga, ele furtou o frango e vendeu, trocou por pedra. Nossa. E eles inclusive usavam droga e jogavam ali o resíduo da fumaça na cara da criança, do bebê. Né? Então você observa como que é a cabeça de uma pessoa que utiliza droga. O problema da droga no Brasil hoje é algo que a gente até fala assim, é querer enxugar gelo, né? Porque vai pegar ali o morador, o cara que está utilizando o crack ali, se ele não quiser realmente sair, é muito difícil. É muito difícil. Acho que a grande discussão a respeito disso é até que ponto o cara tem a liberdade, digamos, de fazer o que ele quiser e até que ponto isso acaba interferindo na sociedade, né? Porque assim, claro que nesse caso você tem as pessoas, né, usuários de droga, eles acabam sendo um peso para a sociedade, não no sentido da pessoa, no sentido dos efeitos de não estar trabalhando, de muitas vezes o cara tem uma paranoia por causa da droga e ataca com outras pessoas. A gente teve aqui em Cascavel isso. E faz aquela vítima. Enfermeira que foi vítima, justamente, um usuário de droga pulou o muro, ele estava alucinado, estava tendo um surto e ele estava achando que estava sendo, não sei se estava sendo perseguido por gnomo, o que era lá, que ele supôs uma situação dessa daí e matou a enfermeira. Foi aqui em Cascavel. Meu Deus. E essa situação não é uma situação isolada, isso acontece bastante. Acontece bastante. Exatamente. Então, eu acho que a gente acaba entrando na discussão de até que ponto, digamos, as pessoas têm essa liberdade, só que pode ser que crie algum tipo de efeito ruim, né, um prejuízo para a sociedade em função desse uso, né, de drogas. E é interessante porque esse papel do projeto, projeto acolhimento, Operação Acolhimento. Operação Acolhimento. A polícia, ela não serve somente para proteger, ela também serve para servir, né? Então, acaba se trabalhando de uma forma com essa operação muito mais preventivamente, né? Do que depois ter que... É melhor recolher esse pessoal, dar a assistência necessária, do que depois não fazer isso e ter que prender o cara, ter que segurar o cara à força, né? E etc, etc. Tem problema até de ser contaminado, Isso. Né? Imagina que essas 30 noites que a gente passou era abordagem, as pessoas que utilizam bastante droga são pessoas que muitas vezes fazem as necessidades na própria roupa, não tomam banho. Tinha gente ali que a gente ia carregar na viatura, cara, era difícil. Essa pessoa, ela vai entrando como se fosse um... Mas é a droga, né? É um buraco, né? Vai se enterrando cada vez mais. É um buraco. Porque, assim, o cara vai... Ele deixa de viver a vida dele, deixa de ter a ambição dele e passa a ter... A necessidade dele é usar droga. Mas o cara vive numa situação subhumana, né? Vive. Que ele mesmo se colocou. Por isso que tem esse né? duplo ponto da Operação Acolhimento, que é tanto de prevenir para a polícia,
que interessa bastante? Questão de prevenção, repressão ao crime, essa parte para a polícia interessa bastante. Mas tem a parte também do tratamento, do acolhimento dessas pessoas ali, essas pessoas elas terem uma oportunidade de voltar à sociedade numa vida tranquila, de poderem voltar para suas famílias. Muitas pessoas têm filhos, têm mulher, têm esposa, são filhos, estão ali, muitas vezes isolados porque eles não querem voltar para casa, que eles querem usar droga. Mas tem a oportunidade de voltar a ter um emprego, ter a oportunidade de voltar a trabalhar, né, com esse emprego, fazer o tratamento, né? Então, era justamente desse resgate, né, da pessoa. E efetivamente a gente teria que dar essa oportunidade. A gente estava comentando até a questão das mudanças que nós temos legislativas. Pasmem, a gente tem a Lei de Contravenções Penais, é um decreto-lei, né, que tem força de lei, o 3688. Existe a previsão legal lá que da contravenção penal da mendicância e da vadiagem. Não é aplicado hoje. A mendicância e a vadiagem. Então, olha como que o legislador lá em 1940, ele foi inteligente de colocar isso. Falou, pô, se o cara é mendigo, é vadio, ele não está servindo a comunidade. Sim. Ele está sendo um peso. Então, vai ser uma infração, né? Uma infração penal ali na modalidade de contravenção penal. Né? Então, lá atrás, em 1940, já quase 100 anos atrás, né? Quando a gente for olhar para trás, ele já tinha essa visão. O que aconteceu? Foi revogado isso daí, que não está sendo aplicado mais? Não, não foi revogado. Isso daí foi uma decisão acanetada do juiz. Ele falou assim, não, eu acho que... Viu, o juiz ele tá fazendo a vez do legislador hoje. Não pode acontecer isso. Se o legislador colocou isso ali é porque tinha algum motivo. E talvez se existisse aplicabilidade disso, dessa legislação, tanto da mendicância quanto da vadiagem, a gente poderia resolver aí talvez muito mais os problemas que a gente tem hoje nessa questão. Mas é a mesma situação daquele do Código Penal, né? Também tem um artigo lá, estava vendo esses dias aí, sobre figuras obscenas, etc, etc. É crime também, né? É crime. E a gente vê... Pois é. É crime também. E a gente vê que cada vez mais a gente está tendo conflitos de princípios, né? Então, por exemplo, as figuras obscenas, algumas amostras de artes com o pessoal... Teve uma discussão grande em São Paulo, tal, do homem pelado, não sei o que. Isso no Código Penal seria crime. Crime. Só que aí você tem a questão da... Inclusive por estar junto com as crianças, né? Exatamente. Menores de idade, né? Só que aí você tem um crime do ECA, inclusive. Então, e aí você tem a liberdade de expressão, etc, etc. Essa situação da vadiagem e da mendicância, mais ou menos bem parecido. Quer dizer, o cara tem a liberdade de ir e vir, estar, permanecer ali, mas ao mesmo tempo... Tem obrigações. Tem obrigações. A gente está vivendo na época dos direitos, né? E as obrigações estão sendo esquecidas. E a gente tem obrigação. Qualquer pessoa que exista, né? Ela tem obrigação de ser útil. De ser uma pessoa... A regra de ouro, né? Que em qualquer legislação, qualquer código de conduta, qualquer religião traz, é a regra de ouro, né? Você vai fazer para aquela pessoa lá o que você gostaria que fosse feito para você. Né? O limite, né? O limite do meu direito vai até onde chega o direito da outra pessoa. Isso é o básico, isso daí é o mais comezinho que existe e que está sendo todo momento vilipendiado. Então, se eu tenho o direito de ir e vir, o outro também tem, né? Mas realmente a gente precisa de alguma mudança estrutural aí para estrutural, né? A gente é verdade. Aqui mas só que a gente tem que todo mundo agir, né? Todo mundo tem que agir. Como a gente falou, não basta um ato. Não, vamos colocar mais uma viatura aqui que vai resolver, viu? Não vai resolver. Não vai resolver. A gente tem que investir em inteligência, tem que investir em tecnologia, tem que investir a comunidade. Esses que você comentou até, Rogério, questão da ocupação do espaço público. O espaço público tem que ser ocupado por pessoas boas. Aquela praça tem que ser ocupada por pessoas boas. As pessoas ruins têm que sair dali. Elas não têm que ficar ali. Elas têm que ir para outro lugar. Vão ficar nas suas casas. Quer usar droga, tudo, é proibido, usa na casa dele essa droga aí. Não vai usar em local público. Né? A pessoa em local público ela tem que ter a reprimenda adequada. Toda vez que eu falo isso direto para minha esposa, para Joana, eu falo direto isso. Eu falo assim, eu gosto muito de correr, eu vou correr lá no Ciro Nardi. E lá tem aquela pista de skate e tudo mais, e eu não tô generalizando, mas
toda vez que eu passo e que eu vejo alguém usando droga lá, eu falo assim, pô, deveria ligar pra polícia pra denunciar, entendeu? Por quê? Porque a partir do momento que uma pessoa tá usando droga ali, talvez eu agora como pai, eu vou falar assim, pai, eu não vou trazer mais minha filha aqui pra ela poder participar aqui. E aí ou uma pessoa que tá levando a família, que tá usando o espaço de uma maneira adequada, começa a se afastar. E a pessoa que tá se drogando ali, que tá usando droga ali, começa a ganhar aquele espaço ali. E daqui a pouco aquilo lá vira que é o que acontece em outros parques de Cascavel, como o Parque Tarquínio, por exemplo, como o Parque Vitória aqui embaixo, entendeu? Que por mais reforma que a prefeitura faça, se a população não tomar conta do espaço e não entender que o espaço é dela e que ela precisa denunciar e tomar conta, de nada adianta. Pode ter o triplo do efetivo da Polícia Militar, da Guarda Municipal, que não vai resolver. Isso eu também queria puxar uma curiosidade aqui. E como é que tá, por exemplo, a questão de colocar câmeras de segurança pela cidade para acompanhar? Porque assim, hoje o policiamento tem uma dificuldade no efetivo, né? Você tem aí um quadro de policiais, enfim, você não... Assim, a polícia não consegue ser onisciente, né, saber de tudo. Mas tem ferramentas para isso, né? E como é que a população poderia auxiliar, por exemplo? Realmente o trabalho do profissional hoje de segurança pública ele tem que ser um trabalho com maior inteligência, né? Utilizado de uma forma mais racional. A gente tinha um estudo aí que a gente fez aí que o número de policiais aqui em Cascavel, ele é o mesmo número de policiais militares que tinha na década de 80. Né? Então você observa quanto que aumentou a população, acho que mais que dobrou, né? De lá para cá. Aquela vez era 187 mil habitantes, nós estamos falando hoje de 360 mil. 360 mil, então dobrou. 180 dobrou. E o efetivo assim, é o mesmo. E aliado a isso, a gente vê que os crimes estão mais violentos, mais droga, as pessoas estão sendo mais intolerantes, né? As pessoas estão com maiores problemas assim, desses surtos psicóticos por questão da droga, né? Então o trabalho está mais difícil, né, para o profissional de segurança. Mas a gente tem que investir muito na questão de inteligência, câmera de segurança, né? A gente observa vários bons exemplos, uma câmera de segurança que tenha o leitor de placa, principalmente, né? O veículo passou ali e vai ficar o cadastro. Daí eu quero saber se o Rogério tem o veículo placa tal. Deixa eu ver aqui por onde que ele está andando. Eu consigo consultar, o policial consegue visualizar. Caramba. Consegue ter uma visualização. Aconteceu um furto do veículo do Rogério aqui, furtaram o veículo do Rogério. Opa, deixa eu ver por onde que foi esse veículo aqui, eu vou consultar a placa. Ou de repente eu vou cadastrar a placa, falar, viu, o veículo foi furtado, vou cadastrar a placa dele e vai me dar um alerta quando passar num local que estiver o monitoramento. Então isso é agir com inteligência. Né? E o criminoso ele está utilizando cada vez mais as ferramentas, aí, os golpes eletrônicos, golpes que existem. Então, né? Aproveitar e falar sobre isso também. Cada vez mais inteligência artificial, pessoal usando voz, imagem. Como é que tá isso daí? Como é que a polícia... Porque pra mim é um negócio meio... né? Tipo, você tem um número de WhatsApp, aí bota lá o seu rosto, a sua voz. Cara, como é que a polícia tá se preparando pra pegar esse tipo de crime digital que mexe com IP, número, não sei o quê? Essa parte ela foge um pouco da polícia militar, porque a polícia militar, você veja, é um outro dado bastante curioso. Né? Apesar da polícia militar ela atender praticamente 90% das ocorrências policiais, a polícia militar ela tem uma capilaridade muito grande. Perto de 90% dos atendimentos são da polícia militar, contando polícia federal, todas as polícias civis e tal. É um atendimento bastante volumoso da polícia militar. E essa questão da inteligência ela tem que ser utilizada, né? Tem que melhorar, mas o crime cibernético ele já parte mais para uma parte de investigação. A polícia militar ela parte mais por uma parte de prevenção. Então, é o policiamento ostensivo, principalmente. É o policial que fica ali aguardando, fazendo patrulhamento, que deixa a viatura na rua. Essa parte é a principal da polícia militar. Claro que também faz a investigação na parte de P2, que a gente sabe, a gente tem núcleos de inteligência, tudo a gente acaba atuando. Mas essa parte principal de apuração
da infração penal, ela é atribuição principalmente da Polícia Judiciária. E no Brasil a gente tem realmente uma situação diferenciada, que era apenas na Guiné-Bissau e no Moçambique, que era uma situação similar à do Brasil. A gente tem, no mundo inteiro, a gente tem a situação de meias polícias, né? O que é uma meia polícia? Ela não faz o ciclo completo de polícia. Você chegou num ponto bastante interessante. Não tem o ciclo completo. O que é o ciclo completo? O policial ele vai pegar e vai lá entregar direto no juiz. O juiz vai fazer o julgamento, faz toda a documentação, entrega para o promotor vai fazer a denúncia, vai para o judiciário e acabou. Ele faz o ciclo completo. A gente pega a Polícia Militar hoje, ou mesmo a Polícia Rodoviária Federal, a gente pega uma ocorrência criminal, encaminha para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, a gente não termina uma coisa que começou. E eles vão ter que terminar uma coisa que eles não começaram. É ruim para as duas partes. É horrível para as duas partes. As duas partes concordam nisso? A gente tem algumas associações de classes aí, de algumas instituições que não concordam de ter uma polícia única, mas eu acho que é o caminho, até o segmento da classe da Polícia Militar, de uma forma geral, concorda que seria melhor a gente ter, nem que fosse a divisão de crimes, né? Vamos pegar essa divisão, os crimes contra o patrimônio aqui, os crimes contra a vida para cá, talvez tivesse uma divisão, a parte de crimes financeiros, talvez. Então, a gente poderia ter uma divisão e fazer um ciclo completo para todas as polícias. Porque, de repente, eu passando um crime para outra instituição, ele não tenha tanto interesse de apurar aquele crime. E às vezes deu um trabalhão para fazer aquilo ali, foi às vezes um negócio bastante trabalhoso e tal. E então eu acho que o caminho deveria ser partir para o ciclo completo. Tanto é que até Guiné-Bissau e o Moçambique, que eu falei antes aqui que tinha um modelo parecido, eles já viram que esse modelo não funciona. Já atualizaram. Major Astori, quero muito agradecer. Tem muito assunto que eu queria falar ainda contigo, mas acho que você vai voltar outras vezes. Queria falar do Falcão, queria falar do... explica rapidinho pra nós, o Falcão, claro. Quando ele começou a atuar e o que é esse projeto e por que Cascavel agora tem o Falcão. Então, no ano passado a gente teve a formatura do nosso curso de soldados, aí que se formaram aí 7 pelotões aqui em Cascavel, né? Aproximadamente 200 policiais aí que acabamos tendo a formação. E junto com essa formação foi inaugurado o projeto Falcão. Nós temos o helicóptero e a aeronave número 12, né? Falcão 12. Ele tem a base aqui em Cascavel e nós temos alguns pilotos da Polícia Militar, são oficiais da Polícia Militar que eles têm um curso, eles já se preparam para pilotar o helicóptero. E esse helicóptero ele é dotado de uma grande tecnologia embarcada, né? Câmera inclusive com sensor térmico, infravermelho, então ele pode sobrevoar à noite, inclusive ele tem essa aptidão. E ele é muito interessante que ele acaba ajudando muito no combate à criminalidade. Então, um veículo furtado, roubado, um crime que esteja acontecendo, a gente tem pouquíssimo tempo aí o helicóptero em cima e daí é difícil de fugir. Aí eu vou dizer que realmente é complexo para a pessoa. Então, muitas vezes acontece que na nossa região tem a peculiaridade de contrabando, descaminho, é cigarro, é droga, e as pessoas, o criminoso ele já tem um estilo padrão, né? Ele pega um carro muitas vezes roubado, furtado, né, que não é dele, e ele carrega de droga, carrega de cigarro, e quando a polícia vai se aproximar para tentar fazer a abordagem, ele abandona numa plantação de milho e sai correndo e o policial não enxerga, né? Para onde que ele vai, né? Às vezes você, pela própria falta de visão, não consegue chegar na pessoa. Então eles já usam essa estratégia há um bom tempo. E com esse helicóptero, se ele chegar nas proximidades com o sensor térmico, mesmo que seja à noite, a câmera vai brilhar ali. Então realmente é um recurso excepcional, né, que estamos utilizando. Foi utilizado bastante no show rural, foi utilizado bastante na questão da Operação Carnaval, né, principalmente aí nossa região aqui dos alagados, né? Então esse helicóptero está à disposição do 5º Comando Regional, né, da área do 5º Comando Regional. Mas é claro, ele tem a proximidade maior aqui em Cascavel, então fica muito mais fácil. Mas planejando, inclusive, eu fui lá recentemente no aeroporto dar uma verificada, inclusive tem uma carretinha lá que eles podem levar o combustível, né? Então, de repente, ele pode operar num local, ele vai lá uma caminhonete, leva o combustível, abastece em outro lugar e pode operar aí um bom tempo naquela região. Então, realmente... Agora a polícia tem
os capturas de onça e os capturas com falcão. Isso aí. Agora tá dividido assim a polícia. Mas acho que o melhor é o de onça. Né? O de onça é difícil ter, né? Eu queria ver o brasão Desse curso, desse curso as aulas práticas de captura de onça. Nossa, deve ser uma briga feia, né? Major Astori, muito obrigado pelo teu tempo de ter vindo aqui, explicar um pouco para nós essas curiosidades, né, sobre a história da onça, sobre principalmente a Operação Acolhimento, sobre o Falcão, sobre toda essa história que você contou para nós aqui. Obrigado mesmo. Vou abrir a palavra para você falar suas considerações aí finais e é isso. É isso. Rogério, Ricardo, quero agradecer muito essa oportunidade aqui de estar aqui. Né, colocar inteiramente a Polícia Militar à disposição de vocês e da comunidade como um todo, todos os nossos, as pessoas que estão nos assistindo, né, porque a Polícia Militar ela está aqui justamente para servir a comunidade. Muitas vezes a pessoa coloca algum entrave psicológico com relação à polícia, mas tem a polícia quase que nem um pai, né? Às vezes tem que corrigir, né? Ela realmente tem esse papel, né, de muitas vezes de correção, mas quando tem essa correção é porque efetivamente existe a necessidade, às vezes está atrapalhando o direito de uma outra pessoa, está expondo alguém a risco, a um perigo, e a polícia ela quer preservar as vidas, ela quer que a comunidade seja feliz, né, e a gente muitas vezes está atuando. A gente pode vir falar outros dias de modalidades de policiamento comunitário, que nós temos a patrulha escolar, aqui em Cascavel temos a cavalaria, que dá um excelente exemplo, atende crianças aí com autismo, inclusive. Né? Então a Polícia Militar ela está dentro da comunidade, inserida dentro da comunidade, no intuito de auxiliar, de melhor servir. E muitas vezes trazemos várias ideias, como foi a Operação Acolhimento. Lá no passado a gente acabou trazendo também ali a questão da Patrulha do Sossego, né? Surgiu também aqui em Cascavel, foi em 2004, também foi outra demanda que chegou e a gente, vamos criar a operação aí, a Patrulha do Sossego, né? Surgiu aqui em Cascavel. Né? Hoje em todo o Brasil a gente observa que existe essa modalidade de policiamento, mas deixar totalmente à disposição, né? As pessoas podem entrar em contato, aí com o pessoal do podcast. A gente sempre está o celular 24 horas ligado e às vezes a gente até quase que recebe um puxão de orelha em casa, né? Porque não tem um momento de folga quase, né? Muitas vezes a gente está em casa, está no momento do deleite, ele está descansando, está com a família, está com as crianças e o telefone toca e a gente tenta sempre atender. Né? Então, realmente, agora mesmo que a gente entrou aqui no podcast, falei, não, agora eu vou botar no modo avião. Mas foi porque realmente aqui não dá para interromper, né? É isso aí. Muito obrigado. Na verdade a gente percebe um desejo, uma necessidade da instituição, né, Polícia Militar, se aproximar cada vez mais da população, se colocar à disposição, né? E além de policial, né, você também é uma pessoa, então a gente não pode nunca esquecer que por trás de um policial sempre tem um pai de família, uma mãe de família, né, alguém que tem filhos, que tem seus desejos, seus sonhos, né, e que escolheu essa profissão, né, e presta um serviço para a sociedade. Então, aqui do nosso podcast fica nosso muito obrigado, né, Astori, e estamos também à disposição sempre que tiver, né, e vai ter muitos assuntos relevantes para passar para a sociedade, para a comunidade. Nosso canal aqui está aberto. É isso aí. Pessoal, todos vocês têm uma ideia de como precisa melhorar a nossa sociedade e eu quero saber a sua. Polideia Cast, vem participar com a gente.